O Namaschandikaya. O Namaschandikaya. Tritio Dhyaya, capítulo 3 do Chandipata. Meditação, Dhyanam. O corpo radiante da Mãe do Universo tem a magnificência de milhares de nascer do sol. Ela está vestida com um sari de seda vermelho. Em torno de seu pescoço está uma guirlanda de cabeças vermelhas. Seus dois seios são coloridos com pasta de sândalo vermelha. Em suas 4 mãos de lótus, ela segura um rosário e mostra os mudras do conhecimento, da audácia e da doação de dádivas. Seus 3 olhos estão brilhando e sua boca, como um botão de flor, é extremamente bela. Sobre sua cabeça está uma coroa de joias na qual a lua está situada, e ela está descansando sobre um assento de lótus. Com ilimitada devoção, eu reverencio a essa deusa. Então aqui a palavra que ele usa, Arunakshalman, que a Mãe Divina é semelhante ao vermelho do sol nascente. Então quando a gente vê o sol nascendo no horizonte, nós estamos vendo essa cor chamada Aruna, um avermelhado do sol nascente. Então essa cor, ela vem da Mãe Divina. Por isso que nós oramos com o mantra Gayatri, meditando nos pés de lótus de Shri Radha, a deusa da devoção. Então a gente vai contemplando que os pés de lótus da deusa são avermelhados como o sol nascente. Mas aqui nesse verso ele está comparando todo o corpo da deusa com esse sol nascente. Então Rakta significa vermelha, a Kali vermelha. Essa forma da Mãe Divina é muito bela, mas também muito aterrorizante. Você vê que ela tem uma guirlanda de cabeças vermelhas. Aqui a gente vai ouvir sobre a gloriosa batalha da Mãe Divina com o Rakta Bija, a semente vermelha, Rakta, ou a semente do desejo. Então a cor vermelha, ela tem a ver com os desejos do nosso coração. Às vezes a gente se apega, fica muito apegado a um determinado tipo de desejo e isso se torna um vício. Mas também nós temos a mente diversificada em variados desejos. E quando a gente não consegue a satisfação desses desejos, vem a dor. E quando a gente consegue a satisfação desses desejos, vem a vaidade, que nos traz soberba. Então a gente precisa encontrar esse caminho do meio. Então ela está justamente aqui fazendo com que a gente encontre a equanimidade no plano material, quando a gente desenvolve um desejo pelo plano espiritual. Então quando a gente desenvolve o desejo, a sede da alma, então a gente se torna indiferente a tudo que aconteceu, a tudo que está acontecendo, a tudo que vai acontecer aqui dentro desse plano material. Tudo se torna indiferente, porque a nossa existência ela passa a ser ampla, ela vai além do tempo e do espaço limitado. Então, esse é o caminho da prática do yoga. Apagar o fogo da existência material e acender o fogo dos desejos espirituais. Quais são os desejos espirituais? Como é esse tipo de desejo? Eu desejo ser uma pessoa iluminada. Não, eu desejo servir. A avidez por serviço. Sintoma de amor é serviço. É estar ávido por servir a Mãe Divina. Então, essa cor vermelha dela, ela provoca o desejo no coração dos devotos para servir ao Divino. Tá? Então, ela cortou a cabeça do Rakta Bija, da semente dos desejos. Tá? Você vai ver que ela vai travar uma batalha com esse Rakta Bija. Cada gota de sangue dele causa outro demônio, cria outro demônio. Mas aqui a Mãe Divina, com sua inteligência perspicaz, ela vai trazer salvação ao universo inteiro. Então esse é o primeiro verso, a da meditação, tá? O próximo é o primeiro verso, mas esse é a meditação para iniciar o capítulo 3. Tritya Dhyaya, do Chandipata. Amanhã a gente continua. Jaya Radhi.
Jaya Radhe, vitória ao amor divino. Então nós estamos aqui lendo a batalha da Mãe do Universo, Jagadamba, contra o exército de pensamentos. O exército de pensamentos cujo rei é o grande ego, Mahishasura. Então ela vai travar uma batalha contra esses pensamentos. Pensamentos que vêm atormentar a nossa felicidade, que vêm nos desviar do caminho do nosso coração, que vêm nos aprisionar no ego temporário, na arrogância, na soberba, na vaidade, no orgulho. O orgulho faz tanto a gente sofrer. Então aqui a Mãe Divina está travando essa batalha. A Mãe Divina ela está presente em todos os corpos, na forma da Kundalini. Kundalini é a nossa capacidade máxima vital, toda a nossa energia vital, que está adormecida na identificação com o corpo de macho ou fêmea, na base da coluna. Então, o processo do yoga e do tantra é justamente para elevar esse Kundalini, essa capacidade de consciência, de aprofundamento da consciência. Então, a nossa energia vital ela foi roubada pelo ego, pela a identificação com esse corpo, com essa circunstância temporária, que faz me ver diferente dos demais. Eu sou diferente. Então são anartas, contaminações do coração. Eu quero ser diferente dos outros. Eu sou diferente dos demais. Quando na verdade somos todos um só. Então não existe nada separado. Quando parece ser separado é Maya, é a ilusão. É isso que Krishna define Maya. Aquilo que parece ser verdade sem mim, sem o eu verdadeiro, sem Krishna. Então Krishna é o verdadeiro eu de todos os seres. Um devoto consegue ver isso. Então na mentalidade devocional a gente vai cultivar boas qualidades, bons pensamentos. E aqui a Mãe Divina, ou a nossa energia vital, ela se levantou, se ergueu com a força das orações dos deuses. Ou seja, quando a gente se torna devotado à Mãe Divina e faz orações, então a Mãe Divina nos traz as bênçãos. Então aqui ela vai lutar contra esses pensamentos, esses maus pensamentos. Ela vai trazer boas qualidades. Aí vamos lá, o verso 1 do capítulo 3. Chandipata Tritiodhyaya. Passamos agora para o verso 1. Om Namaschandikaya, Om Rishu Vacha, Om Urishi, o sábio, disse: quando os grandes pensamentos viram suas forças sendo deste modo destruídas, aquele heróico general, o destituído de claro entendimento, em grande ira continuou a batalha com a Mãe do Universo, Shri Jagadamba. Veja só, então a Mãe Divina ela estava lutando e estava derrotando vários tipos de pensamentos. É dito que alguns saíam com a cabeça decepada, ou seja, eles ficavam enfraquecidos, mas se escondiam no inconsciente. No inconsciente eles iam se esconder daquela escuridão. E alguns, mesmo com a cabeça decepada, ainda se partiam para cima da Mãe Divina. Aqui é a força da devoção, a força da devoção, da fé, que vai combater esses maus pensamentos. Mas veja que o grande general, o general de quê? Do exército. Do exército de quem? Do grande ego. Então o grande general é aquele que é destituído de claro entendimento. Veja só, esse grande general, o que é o destituído de claro entendimento, ele veio para cima da Mãe Divina com grande ira. Então a gente sabe que quando a gente fica irado, a gente fica destituído de claro entendimento. Decisões que são tomadas em momento de ira, com certeza vão trazer arrependimento e maus resultados. Vai trazer perturbação não só para a pessoa que age, mas para muitas outras pessoas que vai espirrar aquele óleo quente. Então a ira ela nos rouba o claro entendimento. Por isso aqui esse general, o general que é destituído de claro entendimento, veio para cima da Mãe Divina, desse poder da devoção, com muita
ira, tá? Então a ira intoxica a nossa mente. Então a gente precisa evitar a ira, controlar a ira. E da onde vem a ira? Kroda. Então, kama kroda, dos desejos insatisfeitos. Então aqui ela vai lutar contra o Rakta Bija, nós já falamos, e aqui ela vai trazer essa luta contra a semente dos desejos, que causa a ira. E que a ira nos rouba o claro entendimento. Então amanhã a gente continua. Jaya Shri Radhe. Om Namaschandikai. Om Namaschandikai. Om Namaschandikai. Então nós estamos lendo aqui no Chandipata, o capítulo 3. Vamos para o verso 3. E nós estamos lendo a Batalha da Mãe Divina contra o grande pensamento que é o destituído de claro entendimento. Então nós vimos que esse general do Exército dos Pensamentos traz aí a compreensão da ira, né? Como que a ira ela pode nos destituir do claro entendimento das coisas. A gente não consegue entender. Então a ira intoxica a mente e nós ficamos assim, sem um entendimento real do que está acontecendo na nossa vida. Então aqui a batalha da Mãe Divina é a nossa força vital. A força vital ela se ergue com o poder da fé. Quando a gente acredita de fato, quando a gente tem certeza, as dúvidas enfraquecem a nossa força vital. Vem a doença, né? Vem a letargia, a depressão, ou mesmo a vaidade. Então a gente está aqui nesse combate. E a Mãe Divina ela está lutando por nós. Então essa força vital, ela aumenta, que é a Mãe Divina, a força vital, Kundalini Shakti, ela aumenta com o poder da nossa fé. Então a gente viu que o destituído de claro entendimento atacou a mãe com grande ira. Isso quer dizer que ele veio com a ira para ofuscar os nossos entendimentos. Então vamos continuar a batalha, que no verso 3 diz assim: aquele pensamento, esse destituído de claro entendimento, jorrou sobre a mãe uma nuvem das flechas de diferentes dúvidas, tão abundantes quanto as águas que caem da nuvem sobre o Monte Meru. Então imagine uma montanha, né? Uma montanha bem grande. Para ser banhada por chuva é preciso uma grande quantidade de chuva. Então aqui as flechas desse general destituído de claro entendimento pareciam uma chuva muito forte sobre uma grande montanha. Aqui ele diz a montanha Meru. A montanha Meru, ela dentro do entendimento da mitologia védica, ela é a montanha que sustenta os planetas no universo. Ou seja, seria o poder da órbita dos planetas. E esse Meru, porque tem um macrocosmo e tem um microcosmo. Dentro do nosso corpo, ele simboliza o canal Shushuma, Shushuma Nadi. Ele é um canal de luz que passa por dentro das nossas vértebras, que vai do topo da cabeça até a base da coluna. E esse canal Shushuma, que é um canal de prana, de ar vital, de força vital, ele sustenta os nossos chakras, que aqui são comparados aos planetas, que são sustentados no Monte Meru. Então, quando ele joga uma grande quantidade de flechas, de dúvidas da Mãe Divina, é como que ele quisesse ofuscar o poder da Kundalini com as dúvidas, tá? Com a falta de fé, com a falta de convicção, com a falta de certeza, com o não acreditar em si mesmo. Quando eu não acredito que é possível, então a minha força vital ela fica limitada. Então, quanto mais vier a confiança, aí mais ela aumenta, né? Então, aqui ele queria apagar o fogo de Kundalini com essa dúvida, com essa nuvem de flechas de dúvidas, tá? As flechas da dúvida. Então a deusa disparou um grande número de flechas que cortaram as suas flechas em pedaços e também mataram seus cavalos e cocheiros. No filme que a gente postou ontem aí você vai ver, né? Ele joga várias flechas, ele atira uma flecha que vira várias e vem uma chuva de flechas. Então a Mãe Divina apenas levanta a baia mudra, o mudra do destemor, e das suas mãos saem milhares de flechas que eliminam aquelas flechas das dúvidas. Isso quer dizer que a Mãe Divina, Kundalini Shakti,
Shakti, alimentada pela força da nossa convicção, ela é a própria força da devoção. Devotar-se significa dedicar-se. Devoto é aquele que vive de votos. Então, os nossos votos, as nossas austeridades, cumprimento da nossa palavra em relação ao nosso empenho ao divino, ele fortalece a nossa força de vontade. Tá? E ele fortalece e elimina as dúvidas. Porque as dúvidas elas vêm da falta de prática. Quando se tem prática, disciplina espiritual, então as dúvidas vão embora. Com isso, ela também cortou seu arco e sua bandeira extraordinariamente elevada. Após cortar seu arco, ela trespassou seu corpo com suas flechas. Então, assim, a Mãe Divina está lutando bravamente contra esse demônio que nos destitui do alto, do claro entendimento das situações que a gente passa na nossa vida. Às vezes a gente fica até com raiva de Deus, né? Porque não entende por que determinada coisa aconteceu comigo. Então, esse aí ela é um grande inimigo, né? Ele nos deixa destituídos sem querer assumir responsabilidade com as coisas que acontecem comigo, querendo jogar a minha responsabilidade do que acontece comigo para Deus. Então, aí a gente enfraquece a nossa força de vontade. Lembremos que quando a gente está buscando o divino, muitas vezes a gente busca porque a gente quer satisfazer desejos, kama. Não está nem atrás da salvação, de moksha, né? O que dirá de prema, de amor divino. Está atrás de satisfazer nossos desejos temporários. Né? A gente tem essa motivação. Mas aí a nossa fé fica fraca quando não tem esses desejos satisfeitos. Aí a gente pode até ficar com raiva do divino. Por que ele não atendeu minhas orações? Aqui a Mãe Divina está mostrando que com determinação, com a mente centrada, a gente pode ter o claro entendimento do que acontece com a gente. Quando a gente assume responsabilidade sobre as nossas ações, sobre as nossas decisões, sem querer jogar para o outro, sem querer jogar para Deus, por exemplo, ou para um sacerdote que nos oriente. Né? Então aqui a Mãe Divina está combatendo ele com força, né? Combatendo a ira com a força do amor, tá? Com a força do destemor. O destemor ele vem dessa dedicação, desse amor divino. Quanto mais eu me dedico, mais confiança eu tenho na minha prática. Jaya Shri Radhe. O Namaschandikai. O Namaschandikai. O Namaschandikai. Então, lendo o Chandipatá, estamos no capítulo 2, verso 6, continuando a batalha da Mãe Divina contra o poderoso pensamento, aquele pensamento que é destituído do claro entendimento, né? Que ficamos perdidos do claro entendimento do que acontece na nossa vida quando somos tomados pela ira. Então, aqui nós estamos aprendendo a importância de controlar a ira. Mas a ira, ela vem da luxúria. Luxúria quer dizer desejo de posse, desejo de se apossar da matéria, do corpo de outra pessoa ou de objetos materiais. Então, a luxúria, ela causa a ira, porque a luxúria é sempre insatisfeita. Quando você satisfaz um desejo, vem outro, com maior força. Quanto mais costume você tem de conseguir satisfazer desejos, quando não conseguir, maior a ira. Então, nós estamos aqui aprendendo a controlar, a subjugar os nossos inimigos. Luxúria, ira, cobiça, inveja, ilusão e loucura. Esses são os verdadeiros inimigos da alma condicionada. Às vezes nós achamos que fulano ou cicrano é um inimigo, tem animosidade, mas na verdade o buscador espiritual sabe que seus verdadeiros inimigos são esses pensamentos, esse exército de pensamentos, que muitas vezes vem disfarçado, vem escondido na escuridão, como vimos aqui na Batalha da Deusa. Quando eles eram feridos, eles corriam para a escuridão, se escondendo no inconsciente. Mas aqui a deusa está aqui representando dentro de nós
o nosso intuito devocional, nossa força devocional. Porque Kundalini Shakti quer dizer a força vital, nossa força, nossa capacidade vital, ela aumenta quando aumenta a nossa confiança. Quanto mais dúvidas, quanto mais incertezas eu tenho na vida, mais fraca e mais instável está a minha energia vital. Então, para a minha energia vital ficar fortalecida, eu preciso fortalecer a fé, a confiança na minha guiança, na guiança do divino, na minha conexão com essa guiança do divino, daquilo que é superior a tudo e a todos. Então aqui a batalha da Mãe Divina é a batalha da fé contra a dúvida. Tá? Então a Mãe Divina aqui é esse arquétipo de fé. Então, continuando o verso 6, perdendo seu arco, carruagens, cavalos e cocheiros, esse pensamento, o destituído de claro entendimento, levantou sua espada e escudo e correu atrás da deusa. Então ele é muito valente, né? Mesmo perdendo várias carruagens de batalha, o seu exército já ter sido derrotado, a sua bandeira ter sido despedaçada pela Mãe Divina, ainda assim ele levantou sua espada e seu escudo, um ataque e uma defesa. Então ele está sempre agindo dessa forma, muitas vezes escondido, né? Esse destituído de claro entendimento, esse pensamento destituído de claro entendimento, que é justamente que quer abalar nossa fé, quer trazer dúvidas. Com afiado fio de sua espada, ele golpeou a cabeça do leão da deusa e com grande rapidez deu um golpe na deusa em seu braço esquerdo. Tudo isso tem um significado, a gente vai aprofundando aos poucos que a gente vai lendo. Quando aquela espada tocou seu corpo, ou seja, quando o destituído de claro entendimento golpeou a deusa no seu braço esquerdo, a espada dele quebrou-se em pedaços e aquele irado pensamento, a ira que nos destitui do claro entendimento, e de muitas considerações, ele é de muitas considerações, certo? De aquele irado pensamento de muitas considerações. Então, destituído de claro entendimento, ele fica considerando, criando diversas teorias. Por que isso? Por que aconteceu isso? Por que eu agi dessa forma? Ele cria diversas teorias e me deixa confuso, sem saber por que estão acontecendo as situações da minha vida. Então ele começa a considerar jogar a culpa para o outro, né? Ele não assume a própria responsabilidade sobre aquilo que fez ou deixou de fazer. Então, tomou uma lança em suas mãos. Então, quando aquela espada tocou seu corpo, quebrou-se em pedaços, e aquele irado pensamento de muitas considerações tomou uma lança em suas mãos. E aquele grande pensamento arremessou essa lança ofuscante na pessoa excelente além do tempo, Bhadra Kali. Bhadra Kali significa a pessoa excelente além do tempo, é a Mãe Divina. Exatamente como o sol preenche os céus com o seu brilho ofuscante. Então ele jogou aquela lança ofuscante, tentando ofuscar a Mãe Divina, Bhadra Kali, a pessoa excelente além do tempo, além das questões de considerações de passado, presente e futuro. É a pessoa que está no presente. Então quando nós conseguimos ficar no presente, nós conseguimos estar em contato com essa pessoa além do tempo, que é a Mãe Divina. Quando a deusa viu essa lança vindo em sua direção, ela também soltou sua lança, a qual partiu a lança dele em numerosos pedaços, e o destituído de claro entendimento abandonou sua vida. Então assim a Mãe Divina derrotou esse arqui-inimigo aí, o pensamento que nos destitui do claro entendimento. Ele queria ofuscar a Mãe Divina com a falta de fé, com as diversas considerações, mas a Mãe Divina fortalecida na confiança, fortalecida na fé, inabalável, na devoção, no serviço devocional. O serviço devocional quer dizer que eu estou fazendo, agindo, trabalhando para o divino, trabalhando para o amor divino crescer na Terra. Então estou sendo um instrumento do amor. Então por isso a Mãe Divina conseguiu quebrar a ofuscância da lança desse destituído de claro entendimento e golpeou ele no coração, de forma que ele veio a desaparecer.
Então, a nossa fé fortalecida, nossa confiança, nossa devoção, serviço devocional, quer dizer, serviço sem querer algo em troca, agir por amor, respirar por amor. E tudo que fizer, até mesmo receber o salário, seja um serviço de amor divino aqui na Terra. Jai Arari.